just so I don't repeat myself way too much, how many people were at the last session yesterday? Quem estava na última sessão de ontem, só para eu não me repetir muito? Eu não vou repetir tudo para o Nick, então. Obrigado a todos. Eu realmente quero que vocês façam perguntas. Eu posso adivinhar o que vocês querem saber, mas a cada momento vocês podem fazer perguntas. Vocês podem levantar a mão ou a qualquer momento para me interromper com suas perguntas. Eu estou na transição aqui do Building Smart e é aqui que nós realmente vamos começar a nossa conversa de hoje. Quantos aqui já modelaram algo no Express? 1, 2. Então, caso não tenham familiaridade e queiram começar, Express é a linguagem de modelagem, nós estamos usando o STEP, mas aqui, esse aqui é o AFC de hoje, então vocês não têm familiaridade com isso. E o arquivo é só esse texto, tem muita informação semântica, representação. É um monte de fileiras de números com referência a outras fileiras, então é um gráfico dentro de um arquivo. Tem toda a informação semântica que o IFC coloca ao longo dos anos, como representar a geometria e como correlacioná-la a objetos. Existem desafios fundamentais com isso. Duas pessoas aqui na sala usaram a linguagem de modelagem que está na base disso, mas um dos principais traços desse formato é de ser fora de ordem. Então, vocês podem imaginar, quando vocês tentam fazer coisas como um arquivo, isso não importa, você não tem que pôr os dados em ordem no conjunto de dados. Mas o desafio com tentar fazer coisas mais modernas entra nisso rapidamente, porque dois arquivos não têm que ter a mesma estrutura, ordem e número de fileiras. Então, isso aqui é não trivial, mas é solucionável. E esse é o primeiro tipo de coisa que traz a ideia de uma nova representação para o AFC e a torna importante. Isso é muito trabalho para resolver. A cada vez que você queira atualizações, faça mudanças, é um trabalho adicional e a linguagem de modelagem é bastante antiga. Perguntas? Não? Então, eu falei disso ontem. Essa foi uma alusão ao trabalho que está acontecendo no BIM Server Group. Se vocês lembram disso, a subdivisão de modelos em funções, isso talvez foi a primeira informação que com que eu me familiarizei, e pessoas trabalhando em várias coisas dessas por muito tempo já, e isso se tornou uma ideia, e o IMC é construído em torno de um arquivo singular. Então, nós pensamos em fazer links em múltiplos arquivos e representações, mas nunca padronizamos. Então, esses novos conceitos começaram a orientar algumas dessas discussões. Falamos, aqui tem meu gráfico. Eu descrevi corretamente. E esse é o problema.
eu estava encontrando e recebendo feedback. E quando entrou a infraestrutura, então isso tem muito mais no mundo da construção e eles usam mais diretamente, eu diria, é uma boa forma de pensar. O mundo da construção, nós temos point clouds, e no mundo da infraestrutura você pode usar isso, nuvens de pontos para análise. E como é que o modelo de dados se conecta com essa informação? Eu diria basicamente o que foi uma conversa. Então, aqui nós vamos olhar para uma próxima versão de IFC em 2021. Não houve comitê começando. Building Smart tem um diretor técnico. Van e outros. Eu estava fazendo o trabalho de buscar comparações. Eu fiz uma anterior e ela era tecnicamente interessante devido ao problema que resolvia. Essas informações ficaram fora da aplicação depois. Da minha perspectiva, isso foi o que realmente aconteceu. Eu tenho um papel de voluntário. Eu não sou da implementação técnica, eu só junto a informação. Mas eu acho que o mais importante, eu disse isso ontem, que o que quer que façamos vai para problemas reais, que todo mundo resolve, entende o que estamos. Então, a base dos problemas não era bem conhecida quando começamos. Então, é sobre privacidade. Aqui estão as animações. A animação é bem legal. Eu fiz isso à mão no PowerPoint. Quando começamos com esse esforço em 2021, começamos a coletar requerimentos, e um simples, não há versão no IFC. O que você quer é algo que possa progredir ao longo do tempo, possa ser combinado em diferentes direções. Fizemos um trabalho anterior com a parte técnica, com Sheldon. Fizemos um trabalho anterior em tentar fazer deltas no IFC existente, provamos que podíamos fazer e as coisas ficaram difíceis. E se você faz referências a um pedaço do gráfico, mas se isso desaparecesse, se você tivesse o outro pedaço, aí nós realmente conseguimos montar estruturas como essa. Enquanto fazíamos esse trabalho, entendemos que dava para trabalhar, mas não era uma solução elegante. Retirei a animação, né, aqui para ajudar, mas a mesma informação aqui é uma coisa até boba de se pensar, mas veja uma lâmpada aqui, quantas informações, quantos proprietários dessa informação. Aí tem um manejo de informação do ativo, aí você tem o designer da lâmpada com performances especificadas, isso é conectado a um sistema, o construtor tem que ter isso instalado. Essa informação é sobre um objeto, mas sem forma de geral, todos são
informações discretas, separadas. Então, você tem uma porta para um engenheiro, uma porta pode não ser essa, ser diferente, o engenheiro civil, né? Para o elétrico, tal, já é outra coisa, é um controle ali ao lado. Então, nós temos abordagens com grupos de dados separados que você pode reunir, e a intervenção humana é um aspecto importante aqui. Representações, claro. O proprietário do ativo, o que ele disse é: eu tenho esse problema, uma rede real, construções, estações numa rede real. A abordagem IFC não nos permite combinar qualquer pedaço aqui dessas informações, nem como um todo, nem partes juntas, para ter, por exemplo, um projeto de reforma. Você tem a plataforma, a estação aqui, eu teria que compartilhar essas informações com o consultor, o projetista, o construtor. Então, você tem as setas aqui, 2 e 3, você tem grupos de dados como um pool ali, um conjunto, com estruturas diferentes, scene graphs, alguma coisa assim. Aí você tem um grupo de dados que você entende que é importante para você. Perguntas, se tiverem, podem fazer. Faz sentido? Bom, enfim. Aqui, eu não queria ler esse slide. Vocês vão receber esses slides, ok? Então, ontem, eu vou dar as ideias gerais, tenho um background aqui arquitetural, facilitando a minha vida. Vejam esse problema aqui específico com a abordagem da adoção de tecnologia. Você tem que tomar decisões para abandonar a primeira ferramenta, porque aí você tem o proprietário do dado na segunda ferramenta, ou duplicar os dados. Não há não há sistema de propriedade um em cima do outro. Então, você pode ter a separação desse grupo de informações. A partir da discussão é para o IF5 ser bem adaptado e mudar relacionamentos oferecidos nas ferramentas. Você tem dados de fora e você tem aqueles que funcionam dentro da aplicação. Você precisa referenciar os dados, criando uma cópia em potencial, um substituto. E quando você fornece nova informação, você não perde a conectividade ao retornar para fora, né? Se você fizer isso hoje, você pode fazer isso em software, mas você perde todos os IDs principais que conectam por todo o processo. Não é um padrão técnico em si, mas é uma forma de trabalhar. Então, vamos melhorar esse cenário. Illustrating this. Ilustração aqui. Coleta de informações que criam essa cadeira. Aí eu vou compartilhar com o construtor, o contractor. Você começa a introduzir os termos dos componentes do sistema. Isso é muito usado na indústria de jogos. Não mostra exatamente. Você tem uma entidade e data pointers, os dados descrevem uma referência. Aí no software, se você jogou Minecraft, eu não jogo videogame, mas enfim. Eu sou um personagem, eu tenho vida ou saúde, tenho armas,
você faz mudanças aqui em qualquer ponto desse jogo sem afetar o resto. É lógico, funciona. A entidade, o componente, o sistema é o software que toca essas coisas aqui. E não tem que afetar outra coisa. Não é um programa orientado ao objeto. Eu acho que a comunidade chama isso de design baseado em dados, direcionado por dados. É o que a comunidade chama. Voltando no tempo, a cadeia de dados, você faz uma mudança, você quer aqui, foi rápido demais. Você tem versão bom, aqui é a localização, não é a versão de todo o objeto, é a versão daquele dado. E aí você faz uma mudança que atualiza aquela informação específica. E aqui é o installer contractor, né, o instalador. E tem uma terceira localidade que não demanda conectividade através dos fluxos de informação para apoiar o sistema. Esse foi o início de uma série de reuniões que tivemos com Building Smart International, né? Esses summits que começaram a descrever coisas que eles queriam abordar em IFC 5. Então, depois... Bom, se você tiver perguntas, me falem, por favor. Distribuído, descentralizado, federado e os 2 Hs, que eu não lembro o que é, porque está em português, mas vocês viram aí, né? Hospedado, tá. E se a tradução tiver horrível, é culpa do Gemini? Não, foi Copilot, ok? Então vocês briguem com ele. Perguntas? Perguntas? Dion Mote, esse aqui, que é um dos contribuintes principais para o Blender BIM, são atualizados. Tomamos decisões depois que as pessoas... Enfim, em um certo ponto lá, né? Aí você tem direções diferentes que as pessoas queriam... Para onde as pessoas queriam dirigir o padrão. Então, a ideia aqui... Isso é algo que você compartilha com o USD, que é o potencial para ter uma lógica do aplicativo próximo ao dado. Building Smart International, o criador do padrão, nunca vai desenhar isso dentro de um sistema. O sistema deve ser capaz de apoiar a aplicação flexível de outro dado. Próximo ao dado Building Smart. É um critério de design que é o seguinte: o padrão é extensível de forma não destrutiva, né, para as pessoas que dependem ali e confiam no Build Smart Standards, nesses padrões. Perguntas? Fizemos isso algumas vezes, ainda estamos recebendo feedback. Entendemos muito das necessidades, das demandas de design e estamos agora trabalhando muito para implementar soluções. Temos mais um slide aqui. There are other just challenging things. Há coisas que são desafiantes aqui no padrão.
para trabalhar com o padrão. Estão lá por uma razão, essas coisas, mas a implementação é de tal forma que temos formas diferentes de fazer coisas muito similares. Parte do exercício aqui é adaptar uma abordagem baseada em componente, tá? Então, podemos simplificar muita dessa complexidade. Eu esqueço sempre, mas temos conceitos similares, muito similares, para uma cadeira normal, assim, comum. Um conceito de uma cadeira comum, tendo uma geometria típica mencionada. Como implementar isso não é a parte mais difícil do IFC, mas é pouquíssimo flexível. Temos muitos arquivos grandes, porque temos a mecânica para mapear um CAD block, né? Essa ideia é que é um tipo inserido no BIM, e aí temos outras coisas como grupos, ativos, que é o asset, que parecem grupos, mas se comportam de forma um pouco diferente. Temos o inventário, que é um grupo sem colocação. Aí você vê um padrão similar a outras ideias que são implementadas de formas diferentes. Finalmente, a reunião de elementos similar ao grupo, mas usado em elementos estruturais com comportamentos um pouquinho diferentes. Isso aqui é o único que pode ser usado para colocar as coisas. Então, você precisa ser um desenvolvedor de software para trabalhar com essa complexidade. As demandas e como simplificar uma representação de dados. Com o passar dos anos, tivemos abordagens diferentes à padronização, às vezes foi gerenciado centralmente, às vezes distribuído. Então, tomadas de decisão aí, mas a política do processo que resulta nesse tipo de coisa. E, finalmente, como você faz uma mesa com informação elétrica nela, se você tem um grupo, sistemas, você não devia ter uma mesa e um sistema, ou talvez devesse, não sei. Entenderam a ideia? Tivemos que planejar armazenamento da informação, não só em arquivos, e temos esforços atuais usando um JSON, a representação JSON, que não é armazenamento, é transporte no sistema, normalmente. As pessoas tentam armazenar no JSON, banco de dados, mas nós começamos com uma representação JSON, não por ser a final, mas é aquela que passeia entre os serviços, aliás, entre os sistemas. E isso é parte da armazenagem. Alguém perguntou sobre JSON-LD. JSON-LD, aqui está o que significa. Cai numa categoria de gráfico. A semântica, web, data community, envolvido com isso já há algum tempo. Você precisa ser um nerd mesmo para entender o que isso significa. É um pouco até bagunçado para representar, né? Mas é assim que eu vejo representação de dados. Eu acho que devíamos falar sobre isso. Diferentemente do que você
visualiza como formato simplificado, nós não temos aqui uma cerca clara. Aqui está a lista metadata, dados. Então, nós temos pedaços do gráfico e é difícil, na verdade, se você não consegue armazenar a geometria num gráfico facilmente, você a abandona e vai consertar depois. Algo que se precisa entender. Muito bem. Em meados de 2023, provavelmente, o Weedy Young e Billy Smart começaram a desenvolver Building Smart IC5 e CF5. Então, ideias, conversas, ideias apresentadas às pessoas em vários lugares, como começamos a formatar as coisas, foi assim. Então, você tem um Ripple aberto, bem alfa, porque mudou um pouco desde o hackathon. Alguém aqui vai para o hackathon e Hungary? Sim. Eu esqueci seu nome, desculpa. Elias. Desde que ele foi para esse hackathon em fevereiro, eu acho, já houve várias mudanças. E, em geral, a progressão foi identificar a abordagem ECS, a modelagem de dados, ver outros esforços e ver o USD, que estava ganhando tração. Então, passamos por uma série de passos exploratórios de puro ECS, puro link dados. Então, isso dá Shape e Shekel. É um mundo diferente de tecnologias, mas tem seus próprios benefícios da perspectiva de modelagem de dados. Então, provavelmente, para onde dá para ir. E o USD. E como o USD da Pixar estava ganhando tração, então pensou-se que deveríamos alinhar-nos ao máximo possível ao USD. Mas eu acho que as mudanças que vemos depois da conferência e depois de mais introspecção sobre o que é a diferença entre USD e IFC, nós vimos divergirem e tornando-se mais tipo ECS, os protótipos que as pessoas constroem. Eu não construo esses protótipos, não é meu cotidiano. O USD, então, só para é feito pela Pixar e fizeram a base, muitos fornecedores estão suportando isso. O real desafio na adoção por parte da nossa indústria pode ser usado de uma forma simples, quase como formato de visualização, como GLTF, LBX, FBJ. Então, num gráfico de cena, por exemplo, exportar, mas não é para isso que deve ser usado, mas realmente para ter um estúdio VFX com diferentes departamentos, alguns com materialidade, com animação. Então, o sistema é duas coisas, é um formato de arquivo e é um motor, um engine, que tem um código e que, portanto, mantém consistência. Isso vem com muita complexidade, é super potente e, de fato, pode representar qualquer lógica de aplicação fora dessas aplicações que eu mencionei antes. O objetivo aqui era dizer que o Universal Scene
é a plena representação do conjunto de dados fora de Maya, Max. As pessoas modelam informação em cada uma das nossas ferramentas CAD atualmente. Mapas para o modelo IFC, quando você exporta, então a ideia de termos pessoas modelarem uma estrutura de dados fora dessas ferramentas é bastante desafiador. Eu estou dando esse histórico para mostrar que essa é uma das razões para não ter se tornado a resposta. Uma das coisas que identificamos absolutamente é o conceito de camadas. Uma camada é uma ideia, é uma implementação da ideia em software. Então, camadas funcionam, vocês devem conhecer o Photoshop, a camada superior ganha, e da perspectiva de informação é super poderoso. E esse é um dos drivers principais de como o SD funciona. Eu vou passar vocês pelo desafio de por que a interpretação desse processo não funcionaria. Eu usei esse termo antes e pode parecer exatamente como um sistema ECS, mas pode divergir bem rapidamente. Eu acredito que vocês entendem isso, né, com 3 camadas de informação, a superior é a verde, portanto é verde. Se você tem esse, vocês podem adivinhar qual será a cor da caixa? É, isso mesmo, muito inteligente, obviamente. Então, isso é básico com relação a como o SD funciona. Eu estou mostrando cor, mas aqui você pode ter outras informações, localização, geometria, nível de detalhe da geometria, ringing, e isso é avaliado através desse engine, e o topo é o resultado. O que é super potente, vocês podem imaginar num estúdio de circuito fechado, mas se o arquiteto é vermelho e o estruturador é verde e o contratante é azul, isso pode ser problemático, porque qual a versão é a real? A versão de quem? E essa é uma das razões de por que não adaptamos direto à ideia. Mas vocês podem imaginar que podemos usá-la, então essa é a direção em que estamos indo. Quando você subdivide os dados em pedaços, não estamos articulando o menor pedaço de dados tem que ser, mas conceitualmente a menor unidade de dados é uma propriedade singular num arquivo. Propriedade singular sobre um elemento pode estar no topo, e por serem diferentes pedaços de informação, o que você obtém é uma representação inteira, que é a combinação. A única, ela se sobrepõe se há 2A e 2B. Aí a ordem das camadas importaria. Mas essa subdivisão é bem importante. Em termos lógicos, você precisa ter uma lógica de combinação quando você subdivide em pedaços. Então, a ideia de camadas é compreensível, mais do que um query, em que você só junta tudo num query. Isso dá uma representação visual. Vejo cabeças se movimentando. Alguém tem perguntas? Thank you. In Brazil, I don't know why,
No Brasil, eu não sei por que temos confusão entre USD e IFC5. Alguns dizem que são como inimigos, um vai mudar o outro. Essa é só a introdução para a minha pergunta. Você acredita que há uma diferença entre IFC5 e USD? Essa diferença vai dar problemas com o hardware, por exemplo, circuitos integrados na NVIDIA, que estariam fora do processador principal e teriam problemas de performance? É uma boa pergunta, só para ter certeza. O USD não é de propriedade da NVIDIA, mas a maioria das coisas que se vê sobre o UFC é da NVIDIA. São parte do grupo de gestão, monitorando o desenvolvimento. Eu penso que é importante pensar aqui o que torna o USD especial é o seu motor, seu engine. Tudo o resto é um modelo. Não acho que haja algo especial, mas esse modelo afeta o gráfico, porque no final você precisa executar o gráfico, colocar na memória, e uma vez na memória você pode fazer qualquer coisa. Mas como eu disse nesse exemplo, você tem todo o conjunto, né? Então, antes o USD parecia que se daria para adaptar diretamente, mas resulta que dá um problema. E é por isso que está divergindo. Não são inimigos, apenas resolvem problemas diferentes. Vamos olhar um pouco para o IFC 5. Não é como vai ficar, são só protótipos, é realmente simples. O que ele faz a partir da discussão USD é quando temos um formato de mesh. Vamos começar com o USD mesh. Nós vamos pegar só as representações antigas. Então, se a gente tem um mesh, nós vamos adaptar o formato USD mesh para trabalhar com o USD format. Se vocês entendem, isso é bastante simples. A chave aqui é apontar que o mais novo, eu suponho aqui, é o espaçamento da classe, simples o suficiente, mas a ideia que estamos propondo agora é que a definição do que você está trocando vem junto com a definição. Esse é um momento, né, desse dado, uma instância. E mesmo isso, eu vou manter essa geometria adicional aqui nessa abordagem. E é um monte de IDs que se encaixam entre si. Você vê o conjunto de dados, que é um tipo de janela. É bem simples. For the time. É um formato intermediário, muito bom. Nós não sabemos quais são as outras pontas, então é fácil começar por aqui. Perguntas para além do que eu já mencionei?
O que crianças quer dizer no exemplo prévio? Eu não tenho ideia do que quer dizer. Eu não fiz isso. Isso foi atualizado semana passada. A sua suposição é tão boa quanto a minha. Mais alguém? Vice President Greg, and Você acha que com o IFC 5 vamos estar mais perto da indústria de desenvolvimento de software e que os nossos modelos BIM com benches e Common Data Environment vão funcionar com o Ripple? Isso é o fim? Você acha que será possível trabalhar nesse tipo de fluxo de trabalho? Nós temos que permitir isso. Mas diferente de um arquivo em que você pode usar um hash, eu não acredito que nós estaremos felizes só com o hash. Você vai querer poder dizer algo naquele ponto do tempo, naquela localização que você possa identificar. Então, isso aponta para ter a estrutura organizacional e os dados em si para apoiar a ideia de versões de componentes individuais. Mas, obviamente, do nível de arquivo, absolutamente dá para apoiar a ideia. Você tem que escolher poder armazenar cada um como arquivo individual. Obrigado, Greg. As pessoas querem saber mais. Na sua opinião, qual é o status do desenvolvimento agora? As pessoas querem saber mais, se engajar ou manter o passo, né, com o que devem fazer. Os pontos de interação principais são as reuniões de assembleia do Building Smart. O próximo será na Califórnia, um componente virtual, que é uma experiência melhor se você está lá fisicamente, mas a partir daí, o que é o mais valioso são as pessoas que fazem conexões, experimentos. Não tem uma forte ABC, uma cadência ABC, porque não temos certeza de termos o A correto, estamos trabalhando no A ainda, mas quem estiver implementando nos testes, nós podemos fazer experimentos, trazer feedback. Uma vez que descobramos o que é o A, teremos um processo mais formal de dar feedback, acrescentar, agregar. Muito grato por essa apresentação. Pergunta endereçando onde ir buscar mais, né? Agradecemos a presença e a participação do Greg. Thank you very much.